Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso workshop de auriculoterapia, nessa oficina de estudos que nós vamos estar fazendo juntinhos. Esses 3 dias serão 3 aulas aí com bastante conteúdo para vocês. Quem está aqui pela primeira vez, que ainda não conhece o canal, vale a pena conhecer. Eu sou a professora Roselaine Oliveira. Então, trago bastante conteúdos aqui sobre auriculoterapia. Vale a pena fazer um tour no canal. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E aí, clica no sininho, vai na opção todas para estar recebendo as notificações dos nossos vídeos. Né? Semanalmente, estamos acrescentando conteúdos novos aqui para vocês. Então, maravilhoso, né? Poder ter tanta bagagem, tanto conhecimento aí dentro desta área que é uma das... gente, a auriculoterapia é uma das técnicas que está assim mais avançando, mais crescendo a procura pelas pessoas. Então, super vale a pena você, né, estar aqui, você conhecer essa área e, de repente, aí ser um auriculoterapeuta. Quer passar um tempinho juntos aqui hoje, viu? Então, olha só, nosso workshop de auriculoterapia, né? Entendendo a auriculoterapia, professora Roselaine Oliveira, tá? Então sou eu, vamos lá, né? Muitos aqui talvez estejam tendo o primeiro contato comigo hoje e vão ver um pouquinho, conhecer um pouquinho da minha metodologia aqui, certo? Auriculoterapia avaliativa. Nós vamos falar dentro desse workshop o tempo todo sobre a auriculoterapia avaliativa, porque é um método que eu desenvolvi e é um método que eu ensino, certo? Então, essa é a nossa primeira aula e o nosso tema de hoje, o que é e para que serve, né? Então, vamos lá entender um pouquinho mais? Mas antes de entender um pouquinho mais, só refrescando a memória dos temas que nós vamos ter. Então, olha só, amanhã, gente, a aula vai estar bombástica também, né? A gente começa sempre num processo mais leve e a gente vai intensificando o conteúdo nas próximas aulas. Então, amanhã vai ser esse tema: 10 coisas que você precisa saber antes de atuar. Amanhã tem localização de pontos, amanhã tem participação especial de aluno. Então, a aula de amanhã vai estar maravilhosa. Hoje é uma introdução mais leve, mas assim mesmo, eu tenho certeza que você vai ter muita coisa para anotar aí dessa aula de hoje. E na aula 3, tá? Na terceira aula, nós vamos colocar aqui sobre esse tema. Então, vou estar passando conteúdo profissão auriculoterapeuta. E aí, para definir de vez, né, gente? Porque como entrar no mercado de trabalho é uma preocupação muito grande que eu tenho, os meus alunos sabem, estou sempre ali orientando eles nesse sentido, né? Porque não, você faz um curso e muitas vezes você fica perdido. E agora? Fiz o curso, como eu faço para começar? E agora? Para onde eu vou? Que caminho eu sigo? Quais são os primeiros passos, não é? Então, é muito importante isso, tá? Então, nós vamos estar estudando sobre isso nessa última aula para fechar aí com chave de ouro. Também vou trazer para vocês ainda sobre como que é a avaliação amanhã, enfim, né? Vai ter muito conteúdo para que a gente possa estar seguindo juntinhos aqui, viu? Mas vamos então aqui com a auriculoterapia. Aurículo, tá? Quando você escutar esse nome, a gente está se referindo à orelha, tá? Então é o nome da nossa, né, desse pedacinho nosso aqui, da nossa orelhinha. Terapia é igual a tratamento, tá? Então, terapia significa tratamento, ou seja, auriculoterapia, tratamento através da orelha, certo? Avaliativa é um ato de avaliar. Então, dentro do método da auriculoterapia avaliativa, nós fazemos o tratamento pela orelha e o diagnóstico, ou seja, nós temos o método de avaliar o pavilhão auricular. Por isso, nós fugimos dos protocolos prontos. Hoje, eu estava atendendo uma aluna com mentoria particular à tarde e eu fiquei tão feliz, porque ela, né, fazendo aí dentro do método
Ah, sou professora, já nem me preocupo mais com essa questão de ficar aí decorando pontos, né, encaixando pontos, porque ela está tendo resultados incríveis dentro da técnica de matar raiz, né? Então tá seguindo a fio ali, tá super funcionando. Isso me deixa super feliz, gente. Os resultados dos alunos é o que realmente me motiva, né? Se vocês, eu falo, a gente sempre tem que ter uma motivação e a gente tem que ter sempre uma inspiração. E o resultado que os alunos me passam é minha grande inspiração, pode ter certeza aí, viu? Tá, auriculoterapia, o que eu tenho que entender do que é auriculoterapia? Gente, por que eu vou passar esse básico para vocês? Porque muitos profissionais ainda, né, nós estamos com tanta informação na internet, não é verdade? A gente tem tantos professores, a gente tem tanta informação que fica muitas vezes confuso a gente saber o que realmente é certo e errado dentro do que é básico na auriculoterapia. E quando eu sou um profissional na área, eu tenho que ter o pé no chão, eu tenho que ter conhecimento para não cair nesse mercado competitivo, tá? Mercadológico que nós estamos nos encontrando agora. Então eu tenho que ter os pés no chão e conhecimento. Isso é a base para qualquer profissional. Então, a auriculoterapia, vamos falar um pouquinho. Ela é uma técnica milenar. Primeiro eu tenho que saber definir técnica de método, tá? Então, assim, técnica é aquilo, são formas que eu trabalho, né, com bastante, como que eu posso definir para que vocês entendam a diferença? Vamos pensar a medicina chinesa. A medicina chinesa, ela é um método, né, realmente muito abrangente, composto por várias técnicas. E a auriculoterapia, ou seja, o microsistema auricular, é uma das técnicas que compõe a medicina chinesa. Mas eu dizer que a auriculoterapia, ela é uma técnica exclusiva da medicina chinesa, eu estou fazendo uma colocação inadequada. Tá? Ela é milenar, a técnica é milenar, mas métodos que surgiram em cima dessa técnica, então, não são milenares. Tá? Nós tivemos um processo de evolução dentro da auriculoterapia, onde foram desenvolvidos alguns métodos, e isso não é milenar. Tá? Então, mas o procedimento é milenar de usar o pavilhão auricular, e aí nós sabemos de toda aquela história, né, que os povos antigos, vários povos da antiguidade, não só os chineses, mas né, no Egito, na Grécia, usavam o pavilhão auricular, pontos do pavilhão auricular, como forma de diagnóstico e tratamento. Então, isso sim, milenar. Isso há muito tempo atrás. O uso do pavilhão auricular, né, como forma de tratamento e diagnóstico, é uma técnica milenar. Porém, métodos aí que surgiram, e vocês vão ver o porquê dessa bagunça e confusão na internet com relação ao nome, essa disputa, é milenar, não é milenar, a gente vai ver tudo isso ainda daqui a pouquinho, que eu vou explicar de uma forma melhor para vocês. Olha só, nós temos na auriculoterapia diversas nomenclaturas, tá? Nomenclaturas, os diversos nomes que levam à mesma ideia, à mesma função de usar o pavilhão auricular como forma de tratamento e diagnóstico. Ele é um microsistema, ou seja, o sistema é o inteiro. Falando do ser humano, né, nós de uma forma inteiríssima, tá? Tudo, o que aborda um ser humano? Não são só as partes do nosso corpo, então, são também as nossas emoções, a nossa condição estética, né? Cabelo, unha, pedacinhos que talvez a gente não dá tanta importância, né? Mas faz parte do nosso sistema. E o micro, ele é uma representação de um todo em um pequeno espaço, ou seja, nesse caso, na orelha. Por isso é conhecido como microsistema. Eu posso ter a informação de um todo a partir de uma parte. Vamos pensar em uma maçã? Se você pegar um pedacinho da maçã, aquele pedacinho da maçã contém todas as informações da maçã inteira. Concorda comigo? Todas as propriedades da maçã inteira está naquele pedacinho de maçã. Então, é assim que funciona o microsistema. A nossa orelha, ela contém informações, células informativas de todo o nosso sistema. Tá?
Utiliza-se, então, dos pontos reflexo que são distribuídos no PA, quando está aqui PA, pavilhão auricular, tá? Então, na auriculoterapia, nós utilizamos os pontinhos na orelha para fazer os tratamentos. Eles são distribuídos de uma forma organizada na ideia de um feto invertido, que também vamos ver ainda nessa aula. É um microsistema independente. Quando nós falamos de um microsistema independente, o que isso quer dizer? Se é independente, independe, tá, de outros conhecimentos para que você seja um profissional nessa área. Então, se ela é independente, a própria auriculoterapia, a própria técnica, o método que você vai aprender, ele precisa te ensinar tudo o que é necessário, ou seja, gerar o diagnóstico e a forma de tratamento somente com conhecimento dentro dessa área. É uma profissão livre, gente. Qualquer pessoa pode ser profissional nessa área. A professora tem que ser formado na área da saúde? Não precisa, é livre. Não há uma legislação, tá? Ainda não há uma legislação que proíba você de atuar dentro da auriculoterapia ou que exija que você tenha conhecimentos dentro da área da saúde. E por ser uma profissão livre, eu sempre digo que nós temos a mesma palavra para as duas situações. Eu acho isso algo muito benéfico e muito maléfico, algo muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. E a mesma palavra, a mesma frase define o lado bom e o lado ruim de ser uma profissão livre. Essas simples palavrinhas aqui, gente, é uma profissão livre. Então, qualquer um pode ser um auriculoterapeuta. Essa é a parte boa da coisa. Pessoas que não tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma outra, né, uma outra profissão. Então, é fácil o acesso para estudo, para se formar nessa área, para se capacitar nessa área da auriculoterapia, né? Não precisa ter uma graduação para ser um auriculoterapeuta. Também eu acho o lado bom disso tudo, né? Que profissionais que talvez estejam cansados ou não estejam se encaixando naquilo que estudaram. Então, eu tenho bastante profissionais, vamos pensar assim, que são farmacêuticos, fisioterapeutas, né? O que mais que a gente tem? Enfermeiros, profissionais, tem médicos, enfim, profissionais que não estão felizes com o que estão fazendo e têm a oportunidade de fazer um curso rápido, fácil e aprender com facilidade, né? Ingressar nessa área, nesse mercado de trabalho. E a parte ruim de ser uma profissão livre? Eu vou dizer a mesma frase: qualquer um pode ser um auriculoterapeuta. E por que isso é a parte boa e também a parte ruim? Porque, infelizmente, não há uma fiscalização em cima de uma exigência, de uma capacitação profissional para atuar dentro da auriculoterapia. Isso é muito ruim, tá, gente? Isso é muito ruim, porque muitas pessoas estão atuando sem ter capacitação profissional. Então, estão fazendo bastante coisas erradas por aí, né? Vocês vão ver como que funciona a auriculoterapia hoje, os perigos que quem não faz uma capacitação profissional oferece para quem ele está atendendo. Porque muita gente ainda acha que é a terapia de pôr sementinha na orelha. E para quem é profissional da área, essa frase chega a doer na alma, gente. Terapia de pôr sementinha na orelha, não, tá? Isso é para quem ainda não conhece realmente o que é uma auriculoterapia, né? Não desvalorizando a sementinha, porque nós vamos estudar as utilidades dela e que é um material de estímulo muito bom que nós temos, mas eu estou dizendo que nós não podemos dizer essa frase, porque nós estamos falando de uma ferramenta riquíssima que me oferece a oportunidade de cuidar do ser humano de uma forma muito intensa, tá? Muito além do que talvez você imagina. Então, olha só, pode ser associada a diversas áreas de atuação, como eu já disse, né? Massoterapia. Hoje, eu vou tirar uma base pelos alunos do curso Entendendo a Auriculoterapia, pela nossa família, né, gente? Então, assim, hoje eu tenho, em primeiro lugar, eu acho que nós estamos aí com os fisioterapeutas procurando, né, mais pela procura, que estão ingressando mais para a área da auriculoterapia. Em segundo lugar, gente, enfermagem, tá, que é o maior número de alunos meu com essa formação. Nós temos aí, dentro
da turma, tá? A gente tem vários, a gente tem dentista, né, veterinário, nós temos médicos, nós temos massoterapeutas, enfim, várias áreas dentro, assim como nós temos profissionais que não são da área da saúde, que são de outras áreas e estão aí dentro, né, da auriculoterapia, buscando a auriculoterapia. E também temos pessoas que não têm graduação nenhuma e que são excelentes profissionais dentro da auriculoterapia, tá? Então, assim, tá sendo bem, né, diverso o público de atuação. Então, mas se você quer atuar, o importante é ter realmente, né, um curso bem feito dentro daquilo que você atua. É uma técnica muito eficaz, tá? Extremamente eficaz. Então, a auriculoterapia ela vem mostrando, comprovando a sua eficácia no seu dia a dia, quem aplica, só não tem resultado quem ainda não aprendeu a fazer, ou quem já aprendeu, mas está com medo de fazer, né? Ela é muito rentável, ela é uma terapia de baixo custo, né? Então, e ela é realmente muito rentável. Ainda a gente precisa evoluir mais nesse processo da rentabilidade dentro da auriculoterapia, mas você que é profissional na área, que já está atendendo, sabe disso, né? Então, assim, os materiais usados são de baixo custo e a gente pode começar. Quem vai iniciar na auriculoterapia não precisa necessariamente ter um espaço físico, pode começar atendendo voluntário, voluntário, atendendo. Fazendo atendimento em casa, né? Nas casas, pode começar fazendo parcerias com espaços de outros espaços de atendimento que já tenham outros profissionais, né? Então, assim, tem várias formas de você entrar economizando bastante, até juntar o dinheirinho para montar seu espaço. Então, realmente vale a pena. Agora, as nomenclaturas. Vamos lá, gente, para essa questão que bagunça tanto a cabecinha das pessoas. A auriculoterapia é um dos nomes dado à técnica que trabalha com a orelha, né? Então, aí, como forma de tratamento. A auriculomedicina já não é tão usado mais, né? Então, raramente se escuta falar auriculomedicina. A auriculopuntura, acupuntura auricular, terapia auricular e auriculoacupuntura, tá? Então, essas nomenclaturas são dadas para a mesma função. Vamos pensar, não pode usar o nome auriculoterapia. Se eu for usar acupuntura ou terapia auricular, eu estou falando da mesma coisa, de usar pontos na orelha para tratamentos ou para diagnóstico, certo? Eu vou trazer aqui as perguntas dentro, tá? Dentro do que eu estou colocando aqui, porque daí a gente já vai encaixando. Se for fora do conteúdo, a gente deixa para a próxima aula, tá? Ademir, parabéns, né? Legal aqui, gostei. Sou advogado e terapeuta. Olha só, né? Não precisa a gente ser da área da saúde. Maravilhoso isso. Tá? Hoje eu estive em reunião com um ex-jornalista, né, que está dentro da área das terapias, não é dentro da medicina chinesa, mas dentro da área das terapias. Achei bem interessante. Eu tenho um aluno que era prefeito. Então, olha só, gente, a gente vem assim num público tão mix e tão maravilhoso, né? Eu acho isso incrível, tá, gente? O importante é você realmente depois se capacitar naquilo que você está oferecendo. Carolina, é obrigatório fazer em maca, professor? O paciente pode estar em uma cadeira de massagem. Olha, não é obrigatório fazer em maca, mas a maca ela vai passar para o seu paciente um olhar mais profissional. A cadeira de massagem, no momento de você fazer a auriculoterapia, ela pode fazer estímulos no corpo e acaba camuflando aí a resposta da auriculoterapia. A cadeira de massagem ela seria mais interessante no pós-procedimento da auriculoterapia. E você ligar o massageador, deixar uns minutinhos o paciente descansando. Mas durante o processo, vamos pensar, Carolina, que você recebeu um paciente que está com uma dor nas costas que ele não está aguentando. Aí você coloca na cadeira de massagem, você faz a aurícula, a dor some. E aí ele vai ficar em dúvida se foi a massagem da cadeira ou se foi o procedimento que você fez. Você pode gerar essa dúvida. Então, a maca ela vai passar um ar mais profissional, né, dentro da saúde em si,
tá? Mas você pode ir usando essa cadeira, só deixa para ligar ela depois do procedimento, certo? É uma dica que eu vou deixar para você. Vamos conhecer um pouquinho mais, por isso que eu falei pouco, né, sobre essa questão aí das nomenclaturas e tudo mais, porque eu vou aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de vocês agora. Em, não vamos falar que tudo começou assim, né? Vamos falar que é porque já vinha, é uma técnica milenar, então assim já vem de muitos anos atrás, mas em 1950 isso começou a ganhar um destaque porque esse cara aí, gente, coloca a letra maiúscula, por favor, no Paul Nogier, né? Ficou com minúsculo ali na correria do slide. Então, esse médico, Paul Nogier, ele começa a receber pacientes que tem um ponto na orelha cauterizado, certo? E ele começa a se interessar e perguntar sobre aquela cauterização. Quando ele está questionando os pacientes, todos os pacientes começam a relatar que fizeram um tratamento para cetalgia. Isso desperta a curiosidade, porque resolveu o problema do ciático, né? Do problema de cetalgia dessa pessoa com uma cauterização num ponto auricular. E aí ele faz a descoberta que nessas pessoas estavam indo se tratar com uma que eles chamavam de curandeira na época, aquilo que não faz parte da medicina, com uma curandeira, né, chamada Madame Barry, na cidade de Marcella. E essa curandeira, Paul Nogier relata isso em um dos seus livros, tá? Então, essa curandeira era filha de um senhor que havia dado abrigo a um chinês. Então, ele ficou hospedado na casa desse senhor, e esse chinês, como forma de retribuir, como forma de agradecer a hospedagem que teve, ensinou a técnica para esse senhor, que ensinou para a filha dele, e a filha dele estava fazendo um grande sucesso no tratamento de cetalgia na região, que é o que chegou ali a informação para Paul Nogier, que mergulhou profundamente em pesquisa sobre a técnica. Imagina um médico, gente, vendo uma cauterizaçãozinha na orelha resolver um problema tão, né, difícil aí dentro da medicina, vamos colocar assim. E aí ele começou a pensar: poxa vida, se tem ponto para ciático, vai ter pontos para outras coisas. E claro, já existia várias, né, desses povos antigos, várias informações sobre outros pontos. Aí ele descobriu, fazendo as suas pesquisas, isso foi mergulho de estudos, tá, gente? Não foi dia para noite, foram anos dedicados a esses estudos, e ele descobre que a coluna estava numa representação reflexa de cabeça para baixo, o que tornou fácil, né? Fácil entre aspas, né? Mas olha quanta pesquisa desse médico, o que tornou aí, deu uma direção para descobrir novos pontos e se encaixar no que ele havia percebido. Então, Paul Nogier faz a primeira cartografia, o primeiro mapa auricular quem desenvolveu foi Paul Nogier, certo? E foi ele quem batizou a técnica com o nome de auriculoterapia. Percebam que o nome auriculoterapia não é milenar. A técnica de usar o pavilhão auricular como forma de tratamento e diagnóstico, sim, é milenar. E isso é muito importante qualquer profissional da área saber, para não ser pego de surpresa com algumas informações que andam sendo passadas de forma, né, aleatória, aí criando caos dentro dessa, uma confusão de informações a respeito dessa nomenclatura, tá? Então, olha só, nomenclatura não é milenar, tá? Então, o mapa, o desenvolvimento, essa atenção especial, né, a gente deve aí a esse cara que se dedicou a isso e deu ênfase aos estudos. Em 1958, a revista de Xangai, imagina, gente, lá na China, chegar isso aqui, né? Eles que já usavam vários pontos, então, só não tinham ainda um mapa, não tinham desenvolvido uma cartografia. A revista de Xangai publica esses estudos de Nogier, e aí os chineses, poxa vida, ué, o cara descobriu que é um feta invertido, a gente já usa tantos pontos para isso, a gente não tinha ainda se tocado, né? Então, imagina o que, né, quem trabalhava com essa técnica lá na China começou a pensar, e eles se dedicaram a fazer um estudo mais profundo também, criando também o seu próprio mapa, tá? Mas ambas as escolas
concordam que a representação na orelha é de um feto invertido. A partir da publicação, então, dessa descoberta de Paul Nogier, os chineses começaram os estudos sobre as técnicas e surge, a partir daí, o caos da auriculoterapia, né, que cria confusão na cabeça de todo mundo, e cria-se aí, surge então duas escolas, tá, chinesa e francesa, porque é publicado o mapa auricular chinês. Então, quando vocês pegarem mapa da escola chinesa, embasado nos fundamentos da medicina chinesa, vocês vão ver que o mapa tem muito mais pontos do que o mapa da escola francesa, porque eles já tinham, né, eles já trabalhavam com alguns pontos específicos que foram acrescentados e somados aí, divergindo ou pouca coisa, né, mas todos dentro dessa proposta do feto invertido, certo? Quando nós falamos de medicina chinesa, nós estamos falando dos seus princípios básicos de uma outra ideia de diagnóstico e tratamento. Quando nós falamos dentro da francesa, nós estamos falando de visão ocidental dentro da medicina. Por isso, para trabalhar com a francesa, há necessidade de conhecimentos de fisiologia. E, né, não é uma lei que só quem seja formado na área da saúde possa atuar, mas dentro da escola francesa é exigido que seja profissional da área da saúde para atuar dentro da auriculoterapia, né, francesa ali, ok? Ficou bem entendida essa parte, gente, para vocês? Porque isso é fundamental, muito importante. Você saber definir, né, as diferenças. Por que que na escola que eu fiz eu não aprendi 5 elementos, eu não aprendi sobre Qi Shui? Por que que eu não aprendi, né, sobre outras coisas que eu estou escutando a professora falar sobre o Jing, enfim, sobre frio, calor, invasão de vento? Porque talvez você estudou dentro de algum método ligado à escola francesa que não estuda princípios de medicina chinesa, tá? E aí, quando você observa, fala, por que que tem que ser formado na área da saúde? Estão falando por aí, porque nós estamos falando da ideia de uma outra escola, que é a ideia da escola francesa. A escola chinesa, você precisa ter conhecimento dentro da medicina chinesa, e que você pode ter dentro do seu curso de auriculoterapia. Por isso, entendendo a auriculoterapia, os primeiros módulos, vocês passam por conhecimentos básicos de medicina tradicional chinesa, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa mulher incrível que eu amo de paixão, que é a doutora Huan Lishu. Ela que é a médica, né, anestesiologista, tá? Então ela trabalhava com anestesia, trabalhava, né? Ela também era formada em medicina chinesa, tá? Então também tinha conhecimentos dentro da área de medicina chinesa. E ela é uma das maiores pesquisadoras que nós temos de auriculoterapia na China. Em 1984, tá? Então nós temos aí 3 décadas para frente de Paul Nogier, né? Ela se apresenta num simpósio de auriculoterapia na China, e nesse simpósio ela apresenta, tá, o seu mapa com uma proposta de estímulo duplo. Por isso que vocês vão ver plaquinhas que tem um lado com um furinho só, o outro lado com 2 furinhos, devido a essa pessoinha linda aqui, que é a Huan, tá? Que para nós é a nossa mãezinha da auriculoterapia, porque ela está dentro do conceito da medicina chinesa, e ela, né, teve aí todo esse seu desempenho para desenvolver essa técnica e apresentar também nesse simpósio o mapa do dorso do pavilhão auricular, certo? Em 1994, ela criou um centro de treinamento lá na Flórida, gente, Orlando, né? Com os principais objetivos aí de ensinar, estudar, divulgar essa técnica. Ela que se encantou, se apaixonou, conheceu a técnica acidentalmente, né? Porque foi a partir de um acidente dela ter machucado o seu dedo, ela não pôde atuar com anestesia e ela resolveu fazer uma visita lá na sala né, de medicina chinesa. E quando ela teve esse contato com a auriculoterapia, ela ficou totalmente encantada e decidiu também vir para essa área, decidiu estudar. Até então, gente, nessa época, tá? Quem era o bam lá da auriculoterapia, possivelmente, né, professor dela, foi o Yang Shun
Nanjing, tá? Doutor Yanshu Nanjing era o cara da auriculoterapia na época, e aí ela se encantou com o processo e acabou abandonando a profissão, né, da anestesia, aí como médica, e veio para a auriculoterapia. Ela é pioneira em diagnóstico e tratamento auricular. Ela foi a minha grande fonte de inspiração, tá, para desenvolver um método que eu desenvolvi. A doutora Huan Lishu, ela usa do diagnóstico do pavilhão auricular. Então, se você ler, né, a tradução, não me lembro exatamente agora, Ernesto. Aí eu passo para vocês. Ernesto Garcia, né, fez a tradução certinha da técnica da Huan Lishu. Mas aí vocês podem depois pesquisar, enfim, tá? E ela tem aí foi a minha grande realmente inspiração para a questão do despertar ao diagnóstico, de como olhar para o pavilhão auricular e ver que o próprio pavilhão auricular traz alterações e os seus respectivos significados, né? E é claro que depois, com muitas pesquisas, acabei desenvolvendo um processo, tudo vai se desenvolvendo, né? Vai passando com outros conhecimentos, fui buscando outros países também, e aí acabei desenvolvendo somando a outras habilidades aí, a outros estudos que eu fiz, a auriculoterapia avaliativa. Então, como nada para, né? Tudo evolui, tudo continua crescendo, evoluindo, e aí, né, eu comecei a também fazer estudos dentro da auriculoterapia, viu, gente? E a partir de entender, então, essa visão, esse processo de comunicação do macro com o micro, né, do corpo inteiro com a orelha, vendo o Huan Lishu, vendo outros autores maravilhosos dentro da auriculoterapia, né? Então, assim, eu comecei a entender melhor esse processo e eu consegui entender, vamos dizer assim, que quando a gente entende, abre, né? Quando a gente aprende, a gente decora, fica aquela coisa aprendida. Quando a gente entende, abre a mente. E eu comecei a fazer mais investigação dentro dessa questão do diagnóstico, que é o grande forte do estudo dentro da auriculoterapia avaliativa, certo? Mas então a base para tudo isso é dentro da medicina chinesa. É um método desenvolvido fundamentado na medicina chinesa, porém, né, acrescido de avaliação no pavilhão auricular de uma forma um pouco mais intensa. Como surgiram essas duas escolas? Começaram dessas duas escolas surgir diversas ramificações, tá? Por isso vocês vão encontrar o mapa da rua aqui, né? Esse segundo. Então vocês vão encontrar no mercado uma diversidade de mapas, uma grande variedade de mapas. E aí, professora, qual que eu escolho? Por isso é importante, primeiro, quando você pensa em entrar para essa área, fazer um curso de capacitação profissional para você ter um pilar de estrutura e usar o mapa dentro do método que você estudou. Porque se você tratua com um método e usa mapa de outro método, começa a virar uma bagunça na sua cabeça, começa a criar confusão, né? Aí fica confuso. Então surgem várias escolas, surgem vários mapas e é preciso saber sempre filtrar tudo isso. Gente, tem coisas boas e tem coisas que não são tão boas assim, tá? Precisa ter uma estrutura para saber filtrar. Esse é o mapa, então, né? É o meu xodozinho, é um mapa que deu trabalho, foram anos de estudos para o desenvolvimento. Depois que vê prontinho, eu falo: olha que coisa simples, é só sentar e fazer. Mas para a gente passar para frente, eu não sei os outros autores, mas eu acredito que também tenham tido essa mesma preocupação que eu tive, né? Para que eu possa ensinar para você, eu tenho que ter certeza que você vai ter resultado. Então, para ter certeza que você vai ter resultado, tem que passar por diversas experiências. Você tem que fazer muito tempo de atendimento. Você tem que ter anotações de todos os atendimentos que você fez e ver que realmente, né, os pontos estão ali. Como, por exemplo, você apertar, né, com a palpadora um pontinho, vamos pegar o ponto do estômago.
Quando você coloca estímulo no estômago, o paciente te relatar que sentiu algo no estômago. E isso precisa acontecer várias vezes para você ter certeza que é ali, né? Quando você trabalhar com frontal, a pessoa relatar que sentiu alguma sensação na área da testa ou lá dentro, profundo dentro da cabeça, né? Eu trabalhei com a região do ombro e a pessoa teve a melhora instantânea da região do ombro. Trabalhei com o ponto joelho, a pessoa começou a movimentar o seu joelho. Então, são anos de pesquisa para lançar um mapa, tá? Para desenvolver um mapa. Por isso, hoje eu, né, entrego esse mapa para vocês aí, que foi lançado já tem os 2 anos, né? Mas esse mapa hoje eu entrego para vocês com a confiança de que os pontos estão no lugar certo, nas áreas reflexas realmente correspondentes. Gente, o Entendendo a Auriculoterapia, nós chegamos a 12 países em 3 anos. Então, hoje, né, temos alunos de 12 países diferentes, e isso é muito gratificante. Pessoas que estão usando o método aí, né, além das fronteiras. Esse mundo digital, se a gente souber aproveitar, é muito bom, né? Então, vocês entenderam que ambas as escolas, para não ficar confusão na cabeça de vocês, né? Que ambas as escolas são boas, que só que você precisa entender bem da escola que você escolheu, tá? Porque se você começar a misturar coisa de um lado e do outro, vai começar a dar confusão, dar pane, principalmente quem está começando. Depois que você já tem um pilar estruturado, aí você sabe somar informações. Mas se por enquanto, né, até que você está entrando, entender, encaixar bem essa ideia, se você ficar pulando de galho em galho, vai confundir a mente nas informações, e aquilo que era para somar vai se tornar uma divisão de conhecimento para você. Por isso é muito importante. Eu vou me dar melhor com a ideia da fisiologia, né, com o ser humano, dor no braço, eu vou tratar o braço, dor na perna, eu vou tratar a perna, ou vou me dar melhor com a ideia da medicina chinesa, onde o ser humano é visto com uma totalidade, onde a dor no ombro pode ter uma raiz emocional, onde a dor, né, o problema nos olhos pode estar vindo lá do seu fígado, onde as origens são buscadas para tratamento. Então, eu tenho que ver onde eu me encaixo, as duas, como eu disse, as duas visões são boas, as duas escolas dão resultados, desde que eu realmente tenha conhecimento dentro daquela que eu estou atuando, certo? Então, nós temos essa imagem que eu acho linda, maravilhosa. É realmente, gente, eu falo para o aluno assim: quer entender a orelha do seu paciente, faz dar aquele olhar de cima e embaixo na pessoa, né? Não vira. Tá, gente? Só no olhar, só na imaginação. Vira o seu paciente de cabeça para baixo e encaixa na orelha dele. E isso que vai acontecer. Aí você vai começar a ter uma noção maior de onde estão os pontos, né? Nós vamos estudar um pouquinho localização de pontos amanhã para vocês entenderem melhor sobre isso, viu? Olha só que legal. E aí nós temos aqui os pontos reflexos. Quando nós observamos, então, o pavilhão auricular, nós vamos observar, né, que os pontos estão mais ou menos alinhados nessa proporção do feto invertido. Olha as perninhas aqui, né, a região do quadril, olha só no mapa, né? E aí a gente tem o que é muito especial nessa ideia, que nós temos reflexo na orelha de dentro para fora. Se o reflexo é de dentro para fora, isso me proporciona o diagnóstico. Porque quando tem qualquer alteração no meu organismo, a orelha marca naquela área correspondente. Tá? Então, a sua orelha, talvez você não esteja dando muita atenção para as suas orelhinhas, mas elas estão em constante mudança, em constante transformação, muda a cor, muda a altura, muda tamanho, muda a posição, tá, gente? Muda formato, tá? Então, muda a anatomia do seu pavilhão auricular, ele está em constante mudança. Isso é porque nós temos todo esse reflexo. Se o meu organismo está bem, a minha orelha está de um jeito. Se ele não está bem, a minha orelha já está de outro. Conforme vai tendo evolução de tratamento, a orelha vai mudando. Você vai observando as alterações. Tá? Então, esse reflexo do que não está bem dentro se manifestar na orelha nos dá a condição para o diagnóstico. O reflexo de fora para dentro nos dá a condição para fazer o tratamento. A partir do momento que eu aperto
pressiono, estimulo de alguma forma, o ponto na área correspondente recebe uma informação de imediato, para que comece uma ação, um processo de restabelecimento daquele local. Tá? Então, os pontos são distribuídos na orelha dessa forma de um feto invertido. Mas o que é auriculoterapia? O que é isso, né? Deixa eu só ver aqui, Rosiane Pacheco, professora, sou estudante de MTC. Teu mapa de auriculoterapia é de auriculoterapia chinesa? Se sim, como faço para adquirir? Rosane, o mapa Entendendo a Auriculoterapia, ele está fundamentado nos princípios da visão da medicina chinesa, sim, tá? Então, está dentro dos princípios. Nós, mesmo dentro da escola, eu não posso dizer, é o mapa da escola chinesa, porque mesmo dentro da escola chinesa, como eu expliquei há pouco, existem várias ramificações de métodos que foram desenvolvidos. Então, esse da técnica da auriculoterapia avaliativa é fundamentado. Então, os pontos estão mais relacionados dentro da auriculoterapia chinesa. Não sei se você está em algum grupo de estudos, eu posso passar para você lá. Se é aluno do Entendendo a Auriculoterapia, do Entendendo os Pontos, é só baixar o mapa lá na plataforma, senão depois me pede aí no privado certinho e eu te envio o link para você adquirir o mapa, ok? Vamos lá, então. O que é auriculoterapia? Gente, quando chega o paciente na sua sala de atendimento. Gente, verdade, tem muitas, eu vou falar alunos, porque mesmo quem não são meus alunos me chamam de professora, e mesmo quem não é meu aluno, eu falo que são meus alunos, tá? Então, existem muitos alunos que entram em contato comigo falando, professora, como que eu explico o que é auriculoterapia? Eu faço ui, né? O que é que você trabalha, menina? Com o que você trabalha, menina? Você precisa saber explicar o que é que você faz. Mas olha, eu não condeno, tá? Quem está com essa dificuldade, mas provavelmente não passou por orientações corretas para saber o que faz, né? Então, assim, o que é auriculoterapia? Eu coloquei uma definição básica aqui para vocês, mas quanto mais simples você explicar para o seu paciente, mais fácil vai ser dele entender, certo? Então, use palavras simples para explicar o que é auriculoterapia. Eu coloquei uma definição aqui, bem simples, né? Colocando um resumo do que realmente ela é. É uma terapia em que, ao estimular os pontos reflexos do pavilhão auricular, a área correspondente, ou seja, lá no corpo, recebe a informação e responde com uma ação rápida de recuperação. Seja essa área sistêmica, tá? Ou um sistema ou local. Ou seja, nós temos pontos na orelha que eles ativam um sistema inteiro, como, por exemplo, o endócrino, tá? Então, nós temos pontos que são locais, como, por exemplo, ponto de cotovelo, ponto de braço, que vai direcionar para o local. Mas temos pontos que abrem um sistema inteiro. Então, nós temos uma definição de pontos ali muito grande, né? Dentro dessa área de sistema também. E nós temos pontos locais dentro de pontos que acionam o sistema também. Então, nós temos uma diversidade grande de pontos ali. Mas é importante, quando o seu paciente perguntar, você falar assim para ele: olha, a auriculoterapia através da sua orelha, a sua orelha ela marca tudo que tem desequilíbrio em você. Tudo que está começando a entrar em desarmonia, tudo que está começando a gerar um conflito no seu corpo, no seu emocional, né? Vai marcar na sua orelha. E a partir dessa marca, eu consigo gerar um diagnóstico do que está acontecendo com você. E a partir desse diagnóstico, eu consigo fazer um tratamento colocando pontos na área, né, para levar informação para o seu organismo entrar no processo de recuperação. Então, uma coisa mais simples, explique de forma mais simples possível, porque o seu paciente ele não estudou auriculoterapia. Se a gente ficar querendo falar bonito, argumentar dentro de palavras bonitas, né? Se eu chego aqui com um linguajar totalmente profissional, gente, dentro da auriculoterapia, poucos aqui entendem o que eu estou falando. Então, eu procuro trazer sempre um linguajar mais simples possível para transferir nas lives, né, sobre o conteúdo, justamente para que todos possam entender de uma forma mais clara e mais simples. Conversar, sentar numa mesa redonda, conversar com outros professores da área,
É diferente de sentar aqui, né, e conversar com vocês, que muitos ainda não conhecem o que é o processo. Por isso eu trago sempre de forma mais simples aqui para vocês. Mas para que serve a auriculoterapia? Então, você já sabe, né, que a auriculoterapia é a terapia, ou seja, um tratamento que você faz através da orelha, podendo chegar em todos os níveis, né, inclusive na estética, sendo muito usada hoje. Mas para que serve a auriculoterapia? Vamos lá ver para que serve realmente isso? Para equilibrar o paciente nos aspectos físicos e emocionais. Ah, legal, mas vamos lá ver, ter mais umas ideias do que para que serve. As indicações da auriculoterapia. Gente, criança que não quer comer, tá? Criança que corre da comida, criança que tá magrinha, auriculoterapia é formidável para isso. Hoje a gente não faz muito acompanhamento com esses pacientes febris, pacientes com gripes, devido à condição da época, né, de pandemia. Então a gente evita esses tipos de tratamento. Mas se é com o seu filho em casa, com o seu pai, com a sua mãe, então sim, né, a gente trata aí excelente para baixar a temperatura do corpo, enfim. Também para alergias, espirros, tá? Também para dores de garganta, rinite, sinusite, essas ites da vida, né? Então, criança com dificuldade, tá? De ir ao banheiro. Coloquei aqui nessa questão hoje do que nós estamos vivendo muito, o uso do celular tem trazido sérias consequências para a região da cervical, né? Eu vou dizer para vocês que é um dos tratamentos mais procurados hoje, é o problema cervical. São pessoas com dores nessa região cervical. E é por isso que sempre eu passo macetezinhos de trabalhar em casa, né? Quando você sente o desconforto da cervical, para você fazer uma massagem na área do pavilhão auricular e já aliviar. A gente faz isso, várias lives, não é verdade? Porque realmente, gente, sempre tem alguém com dor na cervical. Por exemplo, agora aqui, tem alguém com dor na área do pescoço, na cervical? Coloca aqui no chat para mim, eu estou com dor, tá? Coloca para mim, para a gente fazer um macetezinho aqui. Idoso que não quer comer, com certeza. Tá? Aqui eu coloquei criança, mas idoso, adulto, né? Qualquer pessoa que esteja aí com problema com apetite. Se tiver alguém com dor na cervical, coloca no comentário aqui para mim, por favor. Então, hiperatividade, falta de atenção, né? A gente trabalha com auriculoterapia, hiperatividade, gente, criança aí super elétrica, agitada demais. Opa, nós temos alguém aqui que está com dor na região cervical, né? Nós temos, tá vendo, gente? Sempre tem, por isso eu sempre procuro essa queixa e é o lugar mais fácil para mostrar aqui para vocês no slide como eu estou sentada, né? Então, por isso que eu sempre pego a cervical. Vamos lá, gente? Vamos fazer juntinho, tirar essa dor de vocês aí? Então, olha só, essa área da orelha, deixa eu mostrar aqui na telinha, tá? Então, olha só, essa parte mais altinha da orelha, tá? Bem no comecinho, perto do antetrago, é a área da cervical. E aí você vai pegar na sua orelha dos dois lados, olha só, coloca a mão aqui, né? Então, quando você sobe, olha só, travou seu dedo nessa parte mais altinha aqui da orelha, onde a cartilagem, né, é mais proeminente aqui, tá? Então, você vai pegar o seu dedo polegar, colocar atrás, o indicador na frente e vai apertar esse lugar nos dois lados. Aí você vai apertar e segurar puxando para fora, igual a professora está fazendo aqui. Eu não estou com dor, então não está doendo fazer. Mas você que está com dor vai sentir muita dor na orelha quando você fizer isso. Concorda comigo? Doeu aí, né? Quem está com dor. E aí você vai fazer movimento circular, puxando a orelha, olha só. Movimenta, puxa para fora, movimenta, puxa para fora. Vai fazendo vários movimentos aqui nessa região, tá? Então, vai fazendo, para um pouquinho, movimenta o pescoço, gira o pescoço e vai e faz de novo. Faz isso
umas 5, 6. Não, tem pessoas que 3 meses que fizer isso já alivia a dor, tá? Mas enfim, tá? Vai fazendo isso, vai doer a orelha, mas vai começar a soltar e aliviar a cervical. E me dá um feedback aqui, né? Que você fez, se já aliviou a sua dor, dá um feedback nos comentários aí para mim. Ah, então olha só, tá com dor. Tem um monte de gente aqui com dor, né? Então faz isso, movimenta, tá? E me dá um feedback se já. Sim, tá? Olha, sim, vamos lá, tá? Essa área aqui, olha, tá? Então tem o antitrago, então subindo para a região do anti-hélix aqui, bem no comecinho, você aperta e massageia bem forte, tá? E aí dá uma mexida no pescoço, volta de novo, né? Uns 30 segundos aí, mexe forte, rapidinho, movimenta o pescoço de novo até passar essa dor. Ok, Rita? Sheila já aliviou a dor rapidinho, né? Tá? Alguns demoram um pouquinho mais, tá? Alguns dão uma aliviada, alguns não passa totalmente, mas tem muitos que passam totalmente. Fez tratamento, gente? Não fez tratamento, tá? Não é um tratamento. Isso é só um macetezinho de alívio instantâneo, né? Então é maravilhoso isso. Ah, o pessoal do curso aqui, que gostoso vocês aqui comigo, viu, gente? Que maravilha. Me dá um feedback como foi tá acalmando a dor. Olha que gostoso, né? Olha aqui, o Bruno também já acalmou a dor, né? Olha só. Ah, não conseguiu porque tá com o braço quebrado, né? Mas quem faz, gente, isso é na hora, tá? Então, assim, a gente vai fazendo essas experiências e vai vendo que realmente a auriculoterapia, ela tem essa resposta muito rápida, certo? Vamos lá, então, com as nossas indicações. Nós temos diversas indicações de auriculoterapia, tá? Olha aqui, ok? Alteração hormonal, problemas de pele, né? De forma geral, obesidade, tá? Então, vícios, opa, né? Um monte de gente fazendo aqui, acalmou a dor, né? Muito bom esse feedback de vocês, viu? É algo que vocês podem ensinar, inclusive, para os pacientes de vocês fazerem em casa também, né? Olha só, nós temos aqui pessoas estressadas, irritadas, insônia, né? Muito sono, cólica menstrual. Gente, é uma variedade, né? Essas alterações, impotência sexual, libido, dor de dente, dor de cabeça, enxaqueca, cefaleias, né? Então, extremo cansaço, depressão, urina, né? Então, que pinga, ou seja, a falta de controle aí em segurar a urina, tá? Nós temos aí para questão da menopausa, esses calorões, TPM. Gente, a gente vai num monte de queixas aqui, fibromialgia, hipertensão, dor nas costas, e aqui a gente vai passando, né? Depressão, aí a gente entra no quadro também emocional, tá? Então, transpiração, aí, olha só, gente, para amamentação, para descer o leite, né? Tem uns macetezinhos aí que são infalíveis dentro da auriculoterapia. Se a gente for pensar em queixas, né, dentro de uma visão ocidental, a auriculoterapia, ela é indicada para todas as situações. Por quê? Porque ela busca um equilíbrio, né, de um organismo do meu paciente. E o legal é que quando eu trabalho com auriculoterapia, eu não estou trabalhando somente o físico, quando eu estou dentro da medicina chinesa. Automaticamente eu estou fazendo o equilíbrio físico e emocional em conjunto com esse paciente. Olha, isso é maravilhoso, né? Isso realmente é magnífico. Oi, Sheila. Vai ter outra promoção do 1.0, Sheila? Vai ter sim outra promoção do 1.0, mas o carrinho com promoção, acho que abre. Deixa eu só ver, depois de amanhã, na quinta-feira, Sheila, na quinta-feira, dá para você conhecer todo o método, ver se você realmente, né, é isso mesmo que você quer. Na quinta-feira abre, então, com 50%? Com 50% de desconto o valor do curso, então, na quinta-feira, ok? Deixa eu só ver. Deixa eu pedir para. Isso, obrigada. Eu ia pedir para ligar o ar aqui, começou a me dar calor. Contraindicações. Gente, quando vocês vão trabalhar
Olha que a Jusilene, né, aluna já também, para constipação, né. Então, realmente, a auriculoterapia, gente, ela chega em todos os níveis, isso é importante. Só que, claro que é importante eu saber até onde eu posso chegar com a auriculoterapia também, para não sair aí os profissionais frustrados, né, quando não tem resultado, entender por que que o resultado não veio. E aí é importante entender desse conceito de medicina chinesa também. Mais importante, eu falo que entender as indicações é você saber o que não pode fazer. É saber o que você tem que cuidar dentro da auriculoterapia, tá? Então, isso é muito importante. Dentro da auriculoterapia, eu vou passar algumas contraindicações para vocês, mas olha só, em todos os casos, eu tenho que saber quais técnicas eu posso usar, quais pontos eu posso usar, tá? E quais materiais eu posso usar. Que tem todos os casos, né? Talvez não vai ser viável usar dessas alternativas que eu passei para vocês, talvez não serão viáveis, né? Provavelmente, em todos os casos. Gestantes, não usar ponto de útero, ovário, genitais, pontos do sistema endócrino. Não é ponto endócrino, tá, gente? Então, o ponto endócrino abre todo o sistema, mas eu não devo usar todos os pontos que fazem parte desse sistema. Ou seja, não dá para usar hipófise, não dá para usar hipotálamo, não dá para usar pâncreas, né? Não dá para usar ovários, não dá para usar adrenal, que são todas as glândulas que fazem parte do sistema endócrino, certo? A gestante ela está um turbilhão ali de alteração hormonal. A gente não pode mexer com isso sem o conhecimento adequado. Pacientes em fase terminal, eu não faço atendimento e não indico que vocês façam. Não que a auriculoterapia vá terminar com essa pessoa de vez, mas pode não dar tempo de ajudar. E a única, né, alternativa diferente que foi oferecida à auriculoterapia, a família pode fazer uma associação que foi você que causou, de repente, o óbito do paciente, certo? Pacientes epiléticos sem estar fazendo o uso devido de tratamento, muito conhecimento para fazer tratamentos assim. Orelhas com qualquer tipo de lesão, a não ser que você tenha o laser para trabalhar em cima. Pacientes que usam marca-passo, não usar estímulo elétrico. Não é recomendado fazer em pacientes com jejum de mais de 3 horas ou logo após uma refeição, principalmente quando nós vamos trabalhar, né, com o sistema digestório, pode causar um vômito, pode causar um mal-estar ali no paciente, certo? Gente, reações que você, como profissional, precisa saber que são normais. Ainda tem muita gente que se assustando com reações que são normais dentro da auriculoterapia. E eu digo isso devido a inúmeras mensagens que eu, né, recebo aí de help diário. Calor no pavilhão auricular. É normal, nós estamos mexendo com a energia yang do corpo da pessoa. Então, é normal que aqueça o pavilhão auricular, assim como também é normal que na área correspondente a pessoa sinta um calor. Adormecimento na orelha, adormeceu toda a orelha depois que eu coloquei os pontos. É normal isso, gente. A gente está trabalhando, a gente está movimentando aquele lugar, a gente está trabalhando com a energia do corpo. Dor nos pontos é a coisa mais normal que existe, principalmente se você flechou ali o centro do ponto. Quanto mais centro do ponto, mais dolorido vai ser, porque mais energia tem, tá? Sensação de algo passando sobre a pele no local reflexo que você está trabalhando, né? Na área que você está estimulando. Vamos pensar que você está estimulando a região do braço, né? E aí do antebraço, a pessoa sente passar no antebraço algo. Nossa, parece que passou algo, deu um arrepio na minha pele. Normal isso acontecer, tá? Sangria espontânea, professora, porque sangrou, eu tirei a agulha, sangrou, liberou calor. Não, é normal, acontece, pode acontecer quando trabalha com agulhamento, quando você tira uma agulha, fazer uma sangria espontânea, isso não quer dizer nada além de ser algo normal de acontecer, certo? A dor, como eu disse, é normal, tá, Rita? Acabei de passar, né? Que a dor é normal, tá? Sheila,
Sou fisioterapeuta e já fiz com outro profissional e cada dia fico mais encantada com o seu método de ensinamento. Irei fazer dessa vez. Que legal, seja, né? Desde já, seja bem-vindo à nossa família entendendo a auriculoterapia, viu? Vou te esperar lá na comunidade, Sheila. Vamos lá, gente. Reações que são inesperadas. O que é inesperada? São reações que podem acontecer e que elas podem. Por que eu não coloquei aqui reações que não são normais? E sim inesperadas, porque são reações que podem acontecer e eu tenho que ter o conhecimento terapêutico, né, do profissional. Eu tenho que ter um conhecimento profissional para associar se isso está dentro de uma normalidade ou se isso está acontecendo porque eu fiz alguma coisa errada. Tá? Então, as duas situações, tontura e desmaio, pode acontecer no caso do paciente que veio fazer em jejum. Então, ele está fraco, movimentou energia no corpo e ele pode ter essa sensação de tontura e desmaio, sim, tá? Até um desmaio súbito, volta rapidinho, enfim. O que não é normal, a tontura que não é normal, é aquela tontura que não passa, que passa uns minutinhos ali, que o seu paciente sentou na maca, você olha para ele, ele fala: olha, fiquei meio tonto, normal, né? A energia é muito baixa, enfim, você dá um copinho de água, não, agora já estou ótimo. Ok, normal. Agora, não, eu estou ficando mais tonto. Nossa, eu estou ficando muito tonto. Alguma coisa de errado foi feito. Provavelmente o material escolhido não foi o adequado, tá? Outra coisa, né, de reação inesperada, não espero essa reação do paciente. Quando acontece, eu tenho que saber discernir se está dentro do padrão normal. Palidez, o paciente fica pálido na hora, tá? Então eu tenho que saber se está dentro do padrão normal ou não. Tudo que está dentro do padrão normal vai passar rapidinho. Se continuar evoluindo, é porque foi feita alguma coisa de errado. Pode acontecer uma palidez de algo errado, como, por exemplo, uma sangria realizada em um paciente que não poderia ter recebido sangria, tá? É o mais comum de acontecer. Hipotensão, tá? A hipotensão, ou seja, a queda da pressão arterial, pode acontecer, né? Mas isso tem que ser rápido para voltar. Tudo tem que ser rápido para voltar. Se não voltou rápido, ao ponto de você mandar o paciente bem para casa, então verifique o que foi feito ali que não está certo. A sudorese, né? Um suor ali, tá? Então é muito importante. Gente, oriente o seu paciente, não deixe ele sair sem dar orientações, senão a pessoa vai achar tudo muito novo, né? Estimular os pontos, né? Então, orienta, cuidados no banho. Quais cuidados? Para não raspar a toalha, tá preso só com micropore. Não repor estímulo, sabe? Tem paciente que cai o estímulo e ele vai lá e coloca em qualquer lugar de novo. Se colocar em lugar errado, pode causar um desequilíbrio, né? Então, não retirar os pontos que estão doendo, tá? Orienta o paciente. Aí, Rita, nós temos algumas situações onde nós temos pacientes que são muito sensíveis à dor, né? E aí o paciente, ele não quer mais fazer a auriculoterapia porque ele sente muita dor quando faz. E a gente não precisa perder o paciente por isso. Nós temos o stipper, tá? Nós temos a pastilha de silício, que é um material maravilhoso. É uma pastilhinha, deixa eu ver, feita com algodãozinho, né? O material mais moderno, mais atual que nós temos dentro da auriculoterapia. Olha só. E isso aqui, para pessoas que são super sensíveis, para pessoas que sentem muita dor, gente, é o material mais indicado para a gente estar usando aí, para a gente não perder o nosso paciente de forma alguma, tá? E é o material mais evoluído que nós temos na auriculoterapia. Então, por que não usar só stipper? Dá para usar só stipper, tá? Ele só é o material mais caro também que nós temos para usar na auriculoterapia. Por isso, em muitos casos, a gente acaba mesclando ele com cristais, né? Irritação ou reação alérgica, avisar o terapeuta, por favor, porque pode ser o material que você usou, assim como pode ser o micropore, né? Ponto coçando, precisa ser estimulado, tá? Então, se o ponto começar a coçar, começou a coçar, dá um apertãozinho no ponto que o ponto está pedindo estímulo, vai passar a liberar a coceira na hora ali. Eu ia passar mais informações hoje, mas a gente vai ficar com uma aula muito extensa. Deixa
Deixa eu só passar aqui para frente, porque, gente, eu programei até para falar de materiais hoje, mas se eu for falar de materiais hoje, nós vamos longe aqui nessa aula, tá? Então, vamos. Eu vou deixar os materiais para a gente falar numa outra oportunidade, né? E tem aula aí também de materiais de auriculoterapia, depois digita aí, Roselaine Oliveira, materiais de auriculoterapia, você vai pegar uma aula inteira de 1 hora só de materiais, então realmente é bem interessante você fazer essa busca, que seria um conteúdo que eu estaria passando agora para vocês conhecerem a diversidade de materiais na auriculoterapia. Gente, a auriculoterapia, ela não pode ficar, o auriculoterapeuta profissional, ele não pode ter, por exemplo, só semente. Tem casos que a semente não vai ser viável. Um quadro de elevação de calor, a gente não usa semente, porque semente potencializa calor e piora a situação. Então, eu tenho que ter cristais, stipper, né? Tenho que ter aí as sementes, agulhas, porque realmente cada caso é único, e cada caso, quando eu começo a estudar, entender a função de cada material, e quando eu começo a entender, né, sobre avaliar o meu paciente, observar as necessidades dele, eu vou ver que tal material vai ser muito melhor naquela situação. Então, é fundamental que eu tenha pelo menos uma reserva. Então, deixa um carro-chefe de trabalho para indicar para você, professora, qual material você indica para ser o meu carro-chefe de trabalho? Cristal. É um material barato, é um material que você nunca vai ter problema com o seu paciente, né? Porque ele faz aí um equilíbrio. Então, tanto em casos de calor ou de frio, de excesso de deficiência, né? Criança, adulto, jovem, você pode trabalhar com cristais. Então, todos os casos podem, mas alguns materiais serão mais viáveis em alguns casos, né? E a máscara de Stipper, né? A maior inovação que nós tivemos agora, muitos alunos usando aí e tendo esse sucesso com a máscara de Stipper na auriculoterapia também, gente. Está sendo fantástico isso. Deixa eu só ver aqui. As esferas de ouro e prata. Bruno, eu quero ser bem sincera com você, como eu costumo ser, tá? As esferinhas de ouro e de prata, tá, vamos lá para a função dela. O ouro tonifica, a prata dissipa, né? Então, você vai usar o ouro onde você quer nutrir, a prata você vai usar num quadro de excesso que você quer dissipar, que você quer dispersar aquilo, aquele calor, por exemplo. Mas esferinhas de ouro e de prata, elas só servem para manchar a orelha de paciente. Se você for trocar o uso da esfera de ouro e de prata por um cristal, você vai fazer um excelente negócio. Tá? Vai por mim aí, é experiência prática isso, viu? As esferinhas de ouro e prata, elas costumam manchar, deixar inclusive manchinhas tipo de ferrugem, enfim, né? Magnetos, tá? Os magnetos são excelentes, mas também têm muita contraindicação. Eles fazem um excelente estímulo, além de ser assim esteticamente um pouquinho feios, né, na orelha. Eles não ficam tão bonitinhos. Aí nós temos as esferas magnetizadas para auriculoterapia, que seria mais viável, tá? Que daí vem com essa questão de dupla polaridade. Apesar que a nossa pele, né, quando ela tem um contato, ela já tem uma energia única. Quando ela entra em contato, ela já cria a polaridade oposta, certo? Então, só que você não vai trabalhar com um magneto. Aí você começa a trabalhar com dois, três. Aí o magneto tem o lado, né, que você positivo e negativo. Aí você tem que entender de magnetoterapia para aplicar os magnetos, entender de qual ponto você precisa tonificar, qual ponto você precisa dissipar e ter os cuidados pós de observação com o seu paciente, se ele não vai ter reações como dores de cabeça, insônia, né, entre outras aí, que às vezes são reações que são causadas pelo uso de magnetos. Nem todo mundo se adapta bem aos magnetos. Então, tem materiais que eu falo assim, para que usar, né? Se a gente tem outros aí que vão gerar o resultado e não vão nos dar essa dor de cabeça toda. Por falar em magnetos, né? Agora, dias 3 e 4, 4 e 5, não lembro, primeiro final de semana de fevereiro, vou estar em Maringá, né, na Escola de Medicina Chinesa, dando aula de magnetoterapia, né, para o curso de Medicina Chinesa. E perguntou dos magnetos aqui, lembrei. Deixa eu só ver aqui.
Aliviou a orelha, mas tá pegando fogo, né, Lu? Ah, isso mesmo. Mas aliviou, né? Aliviou a dor local. Isso que importa, né? Tirar essa dor. Gente, eu vou deixar uma mensagem para vocês e eu vou pedir para que vocês, e vou depois dar uma respondida aqui no que vocês estão perguntando rapidinho, mas eu quero deixar uma mensagem que eu sempre deixo, né, para finalizar essa nossa aula de hoje, lá do 2 Coríntios, da Bíblia, tá? 3:3, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu acho esse versículo tão profundo, eu acho esse versículo tão lindo, que eu quis trazer eles aqui para vocês. Esse versículo, Paulo escreve aos Coríntios, né? Dando meio que um puxão de orelhas neles, dando uma bronca neles na época que o Paulo estava em outra região, né? E ele escreve essa carta lá para a cidade de Corinto. Aí ele fala, gente, vocês não precisam estar recebendo cartas minhas, vocês precisam ser a carta, vocês precisam, através do comportamento de vocês, através da atitude de vocês precisam ser, através do exemplo de vocês, da vida de vocês, ser a carta viva do exemplo daquilo que é ser de Cristo. Né? Então, eu acho muito lindo esse versículo, eu acho muito lindo esse puxão de orelha que Paulo dá, né, nos Coríntios, nesse sentido, que estão pedindo recomendações, que estão dependendo de cartas, de receber cartas de informação. Para que receber cartas se você, né, se você pode ser o exemplo de quem realmente, né, a gente quer que você seja, de quem Cristo quer que você seja. Então, todas as nossas aulas eu sempre trago essa mensagem final bíblica, trazendo aí, deixando esse raciocínio para vocês, né, deixando aí até essa dica para vocês fazerem essa leitura hoje, abrirem a Bíblia e fazer essa leitura, lá em 2 Coríntios 3:3, né? E pesquisar um pouquinho mais a respeito. Eu acho maravilhoso a gente ter esse conhecimento dentro da palavra que ainda nos está aberta, né? Ainda porque a gente não sabe por quanto tempo, né, gente? Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem acesso a esses ensinamentos, não é verdade? Olha só, gente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, olha só, a questão de diferenças de cristais, a gente só está na marca, tá? O zirconado é um cristal, zircônia, ele tem um brilho, é um cristal, quartzo é a matéria-prima de cristal. Zirconado, a zircônia, ele é um cristal que tem um brilho mais intenso. Então, o cristal zirconado é um cristal que tem um brilho mais intenso, tá? Mas é cristal normal. Programações de cristais eu não trabalho, eu uso cristal para pressionar ponto. Mas aí quem quer trabalhar com programações, tá? Então vocês vão ver, cristal radiônico de ressonância harmônica aí, né? Energizado, vem com programação, outra programação. Então são programações onde o programador, ou seja, né, quem vai fazer aí quem produz os cristais vai lançar, porque o cristal contém silício, o silício recebe informações de gravação, o silício que é usado em gravadores, o silício que é usado em telas de transmissões, e aí como o cristal ele contém na sua base o silício, tá? Ele absorve a gravação que o produtor ali, né, o seu tá colocando, então passa por uma máquina como se fosse passar por uma gravação, uma fala, né, que é transferida para o cristal e daí colocado naquele gráfico mãe que vem, que funciona como se fosse um QR Code, né? Então tem uma informação gravada, esse gráfico é deixado junto na placa, passando as informações da programação para o cristal e assim levando o tratamento para o paciente. Eu não trabalho, né, com essa parte de programações, como eu digo, então cristal para mim é tudo igual, independente da marca, o que eu procuro realmente é preço e o tamanho, que eu não gosto de cristal muito pequenininho para trabalhar na auriculoterapia, certo? Marta, trabalhar a máscara de silício usa na orelha? Uso sim, tá? Uso sim. E super maravilhoso, dá um resultado incrível aí. Alô, professora, qual dos seus cursos devo fazer primeiro? Entendendo a auriculoterapia 1.0, Lu.
Tá? Esse é o curso que vai te capacitar para atuar no mercado. Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento da auriculoterapia, ou mesmo que você já tenha conhecimento de outros métodos, esse é o curso que vai te ensinar desde os primeiros passos até te deixar pronta para ser uma profissional na área. Os demais cursos, eles são de especialização, né? Mas para quem já tem uma capacitação profissional de auriculoterapia. Por exemplo, o 2.0 é só para quem já fez 1.0, não é continuação, porque o 1.0 é completo, tá? Mas é para quem quer trabalhar, por exemplo, só com o emocional e quer se especializar nessa área depois. O Entendendo os Pontos, ele é um curso que realmente é um aprofundamento de estudo de pontos. Se você não tiver um conhecimento dentro da auriculoterapia, fica até difícil de entender o curso Entendendo os Pontos. Tá? Então, assim, um Entendendo a Auriculoterapia 1.0, com certeza, certo? Pessoal, se ficar mais dúvida para vocês, me leva lá, eu vou interagir um pouquinho com vocês no grupo lá de WhatsApp agora, vou estar lá interagindo, então qualquer dúvida que você tiver, leva lá para mim. Vamos conversar um pouquinho nesses grupos agora, essa galerinha tem medo de conversar, de perguntar, né? Mas eu vou estar lá interagindo com vocês agora, tá? Até acho que às 22 horas, mais ou menos, né? Eu vou estar interagindo com vocês lá no grupo 22h30, depende da empolgação de vocês lá comigo, tá bom? Beijo e até amanhã. Amanhã a gente entra no conteúdo já mais mergulhando mais profundo aí dentro do conteúdo da auriculoterapia. Até amanhã, pessoal. Fica com Deus.